de Lamentações, capítulo 5, versículos de 1 a 22. Logo após os irmãos poderão permanecer à vontade. Lamentações 5 diz assim: Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos, e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água, por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço, estamos exaustos e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem, nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre das suas mãos. Com perigo de nossa vida, providenciamos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se embraseia como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram por eles enforcados. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens levaram a mó. Os meninos tropeçaram debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não se assentam na porta. Os jovens já não cantam. Cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Por isso caiu doente o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte Sião, que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Que Deus nos abençoe com a compreensão da sua palavra. Podem sentar, irmãos. A cultura chamada popular é uma cultura superficial. E muitas vezes nós não desafiamos essa cultura, mesmo a cultura chamada evangélica, diante de alguns pensamentos que são repetidos em jargões muitas vezes. Mas nós precisamos, à luz da palavra de Deus, refletir mais profundamente. A palavra de Deus sempre vai nos levar a uma reflexão mais radical, até a raiz do problema. Nós vivemos, por exemplo, nessa cultura superficial, sempre em um dos dois lados extremos com relação à expressão da nossa dor, das nossas emoções. Por um lado, nós somos seduzidos pelo vitimismo, e vivermos a expressão pública da nossa dor o tempo inteiro, sem nenhum tipo de controle. Por outro, nós somos levados a uma tentativa de negação do sofrimento. Uma ilusão, na verdade, como se fosse possível, através de algumas palavras, por exemplo, deixar de sofrer. Nós precisamos evitar esses dois extremos. O cristão não deve se vitimizar, mas também não deve negar a realidade inescapável do sofrimento. Nós precisamos, para isso, creio eu, resgatar a teologia do lamento. Os irmãos costumam me ouvir falar sobre lamento com uma certa frequência. Corro o risco até de ser chamado depois o pastor das lamentações. Que seja do livro, porque a teologia desse livro precisa ser resgatada. Nós precisamos, meus irmãos,
entender biblicamente o que significa ter esperança mesmo diante do sofrimento e do sofrimento extremo, da calamidade, da situação que seja desesperadora. Nós precisamos pensar diante de algumas insinuações, diante de algumas propostas acerca do sofrimento. Por exemplo, é muito sedutor entender que sofrer em silêncio é uma virtude. A pessoa foi tão equilibrada emocionalmente que ela nem expressou o seu sofrimento. Mas será mesmo que sofrer em silêncio é uma virtude cristã? Precisamos questionar isso. Mas também precisamos perguntar, de forma muito prática, vale a pena lamentar? Existe algum resultado, algum proveito, algum efeito positivo nisso? Eu me lembro, meus irmãos, que no início do ministério, e eu estou por completar, pela graça de Deus, 20 anos de ordenação ao ministério pastoral agora no mês de junho, se Deus permitir. Logo no início do ministério, eu fui confrontado com o testemunho de um irmão, que muito me abençoou. Mas que ao longo desse tempo, eu tenho voltado a essa experiência para fazer a reflexão que nós estamos fazendo agora. Esse irmão tinha uma dor, um incômodo, uma situação na coluna. Ele já tinha passado até por cirurgia e não tinha conseguido se livrar, mas também ele estava enfrentando um câncer muito agressivo. E quando você se prepara para fazer uma visita dessa, precisa ser com oração, mas também já buscando algum respaldo para consolo, para a orientação. E foi muito impactante para mim quando ele disse: pastor, eu não peço a Deus para me curar. Eu não peço a Deus para me curar. Aí eu perguntei por quê. Ele disse: porque Deus já me deu tanto, eu sou tão abençoado por Deus, que eu não tenho coragem de pedir a Deus nada, nem a cura. Porque Deus é muito bom para mim. Aí ele disse: eu só peço uma coisa a Deus, eu só peço força para que em meio a essa situação eu não me afaste dele, eu não perca a comunhão com ele, eu não deixe de desfrutar da presença dele. Os irmãos podem imaginar que esse testemunho foi muito impactante para mim. E de fato, é uma atitude diante do sofrimento que precisa mesmo ser imitada. Mas a questão que persiste para mim está na primeira frase dele, não na segunda. É quando ele disse: eu não peço nada a Deus. Por que não pedir? Por que não suplicar a Deus? Por que não expressar o desejo de ser curado, se esse desejo já estava em seu coração? E Deus já sabe do que nós vamos dizer antes mesmo de nós pronunciarmos uma palavra. Por que não? Essa pergunta persiste, e essa literatura chamada de lamentação no Antigo Testamento sempre me leva a aprofundar essa reflexão. Lamentação não está apenas nesse livro. Nós cantamos um hino aqui que contém muitos salmos de lamentação. É um estilo literário. Mas aqui nós estamos diante de uma situação específica. Jeremias foi testemunha ocular da destruição de Jerusalém e do templo do Senhor. E ele viveu tudo aquilo junto com o povo. Ele que havia profetizado, convocado o povo ao arrependimento, e o povo então não atendeu, anulou a aliança com Deus, e Deus então disciplinou o povo. Vamos chamar assim, disciplinou, castigou o povo, permitindo que uma outra nação, os babilônios, pudesse então invadir Jerusalém, destruí-la e destruir também o templo do Senhor. Esse fato que aconteceu em 586 a.C. deu origem ao que nós chamamos de cativeiro babilônico. 70 anos de exílio do povo, da sua terra, para uma terra estranha. Uma terra onde eles eram escravos, onde eles não poderiam desfrutar de tudo aquilo que Deus prometeu para a nação. Foi, na verdade, a queda da nação de Judá e a queda, assim podemos dizer, da esperança de que Deus, de fato, levantasse a nação novamente, como foi
no tempo de Davi e de Salomão. É nesse contexto que surge, então, essa coleção de 5 poemas, cada um deles numerado por um capítulo na nossa Bíblia. Esses poemas, eles têm uma forma específica, são poemas acrósticos, em ordem alfabética, eles seguem exatamente a ordem das 22 consoantes da língua hebraica. Seria o nosso A a Z, para eles o Aleph até o Tav. Então, são 22 versos, cada um seguindo exatamente a ordem do alfabeto hebraico, com algumas peculiaridades. Primeiro, que o fato do poeta Jeremias, quando compôs cada um desses poemas, ter escolhido essa forma, com isso ele já está dizendo o que ele quer comunicar: a totalidade de algo, a integralidade, porque é de A a Z. Então ele está dizendo, em cada uma dessas descrições poéticas que ele faz, daquele momento trágico da queda de Judá, que aquele foi o sofrimento total, aquele foi o extremo do sofrimento. Quando chega no capítulo 3, nós vemos no capítulo 3, melhor, que são 66 versículos e não 22. Porque no capítulo 3, como que querendo dar uma ênfase ainda maior, uma intensidade ainda maior, cada letra compõe 3 versículos. Então nós temos 66 versículos. Depois eu quero dizer aos irmãos por que esse capítulo 3 é importante, porque ele é o centro desse livro. Mas o que o autor quer dizer do capítulo 1 ao 4 é uma coisa, no capítulo 5, que nós lemos, é outra. Do capítulo 1 ao 4, ele está dizendo: aqui está o limite da dor, aqui está o extremo do sofrimento, aqui está a totalidade, o máximo. Eu estava conversando com o pastor Igor, se não me engano, na terça-feira, e a gente conversando, qual o pior momento? Juízes ou Lamentações, né? Uma boa questão para o irmão João Batista, que sempre gosta dessas questões. Juízes? Não. Lamentações. Lamentações é o extremo, é o ponto culminante, é o máximo. Mas no capítulo 5 é interessante, meus irmãos. Ele muda a ordem das letras. No capítulo 5 não está mais na ordem alfabética. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a dor foi tão intensa que ele entrou num estado de confusão. Ele está querendo dizer que a vida nacional e a vida pessoal agora é só um caos. Há uma desordem interior e há uma catástrofe do lado de fora. É isso que ele quer dizer? Ou, implicitamente, ele encerra a sua coletânea de poemas dizendo, mesmo no ponto mais agudo, quando a dor é tão intensa a ponto de causar uma desordem interior e social, ainda assim Deus preserva a esperança para o remanescente fiel. Eu creio que este é o sentido da escolha que ele fez para a composição desse último poema. Mas eu falei do capítulo 3. Por que o capítulo 3 tem essa quantidade maior de versos? Porque exatamente com essa quantidade maior, reforçando essa intensidade do sofrimento e da dor, que ele insere uma declaração que talvez seja mais conhecida de todo o livro de Lamentações. Eu peço para que você acompanhe no versículo 21 ao versículo 25. É exatamente no ponto máximo, no ápice da dor, da agonia, da angústia, que o profeta insere então a declaração mais linda, talvez a declaração mais linda que nós temos da esperança no Antigo Testamento. Versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca.
É exatamente nesse momento de maior aflição que a declaração mais contundente sobre a esperança é colocada. E isso quer nos dizer, meus irmãos, que seja qual for a situação que estejamos vivendo, nós podemos afirmar a nossa esperança a despeito da realidade, porque a nossa esperança está no Deus que está acima da realidade, que está sobre a realidade, que tem o controle de todas as coisas. Foi por isso que eu intitulei este sermão A Esperança de um Novo Amanhecer. Porque o texto está nos dizendo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu sei, meu irmão, que em muitos momentos de aflição que você já enfrentou, você nem soube o que foi amanhecer, porque você teve que passar a madrugada em claro. Mas eu estou falando não de um amanhecer natural, físico, mas do amanhecer como a luz que brilha em meio à dor, a luz da esperança, de que Deus renova as suas forças e Ele também intervém na história, Ele muda a realidade. Nós voltamos agora para o capítulo 5 e aprendemos, meus irmãos, com este capítulo que a sua desordem poética está nos mostrando o máximo a que podemos chegar em consequência do nosso pecado. Mas em meio ao caos, ainda assim, nós podemos afirmar a nossa esperança. Esse último poema se divide em duas partes principais. Do versículo 1 ao versículo 18, nós temos então a expressão da dor. Do versículo 19 em diante, nós temos a afirmação da esperança. Guarde essas duas declarações que eu fiz. A expressão da dor e a afirmação da esperança não são contraditórias. Dentro de uma visão bíblica, expressar a sua dor não significa negar a sua esperança em Deus. A expressão da sua dor, pelo contrário, é uma afirmação da sua esperança no Senhor. Por isso, nós podemos afirmar que a esperança de um novo amanhecer reside exatamente na confiança em Deus. E essa confiança em Deus é provada no momento da aflição, no momento da angústia, no momento do sofrimento. Veja que esse capítulo termina com uma interrogação, o versículo 22. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? O poema é tão contundente que levou os judeus a um costume feio, na verdade, de alterar os manuscritos sagrados, repetindo o versículo 21 para depois do versículo 22. Eles liam o 22 e não suportavam descrever aquele momento com uma pergunta, temendo que isso seria uma dúvida diante da bondade de Deus, da soberania de Deus, talvez. Então eles repetiam o 21, e o 21 diz: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos, renova os nossos dias como dantes. É um versículo, convenhamos, que tem um sentido mais positivo. Você percebe que há uma armadilha na nossa forma de pensar a vida, de encarar a realidade? Nós sempre, Vitor, vamos buscar uma forma de terminar aquele filme com um final feliz. Nós sempre teremos essa tendência, que pode revelar a tendência de nos mantermos no controle. Mas quando nós preservamos o texto sagrado e terminamos com uma interrogação, agora estamos totalmente nas mãos do Senhor, porque é dele que vem a resposta, é ele que vai agir da forma como ele entender. Esse costume não era só técnico de interferir nos manuscritos, até no culto, nas sinagogas, nos livros de oração que usavam esse texto, se fazia isso, colocava o 21 no final. Mas, meus irmãos, essa interrogação é muito importante. É muito importante colocarmos ela no final da descrição do momento em que estamos vivendo. Senhor, essa situação vai durar até quando?
essa luta com o meu filho, para que ele entenda que eu quero o melhor para ele, e que se ele seguir o conselho dos amigos, ele vai se dar mal. Até quando, meu Deus? Essa enfermidade que nos levou a perseguir os melhores especialistas, a buscar as alternativas da medicina, até quando? Não se incomode de terminar com uma interrogação, porque esse é o espaço que se abre para que você afirme a sua verdadeira esperança. A sua esperança não virá da realidade. Quando você impõe uma interrogação à realidade, você está dizendo: a minha esperança não vem dessa situação, não vem de mim mesmo, vem de fora, vem de cima, vem de Deus. Então confronte a realidade com uma interrogação. Tenha coragem de perguntar: isso é o fim? Isso é tudo? Há um determinismo? Não, há um Deus vivo e verdadeiro. Jeremias já havia, meus irmãos, no capítulo 31, nós precisamos voltar a essa descrição, quando o profeta, antes de expressar poeticamente a sua experiência como testemunha da destruição da nação de Judá, ele já havia, como profeta, denunciado o pecado, anunciado a desgraça na vida do povo, porque era inevitável como consequência do pecado, mas sobre tudo isso, em nome do Senhor, feito a promessa de uma nova aliança. Veja o que diz Jeremias 31, versículo 31 e diante: eis que aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Nós precisamos afirmar diante da realidade que ela não tem a última palavra, que existe um Deus que é soberano, nossa esperança está nele, e é Ele quem declara pela sua palavra que a nossa única esperança está na aliança firmada com Ele através do Senhor Jesus. E assim, meus irmãos, nós vamos enfrentar o sofrimento. E assim, nós temos a oportunidade de fazer como Jeremias, de expressar a nossa dor. Como não expressar, meus irmãos? A nossa esperança não é contraditória com o lamento. A lamentação é uma realidade em nossa vida. Ela deve fazer parte da nossa oração, porque ela é uma afirmação da nossa esperança unicamente em Deus. Mas ela é também uma oportunidade de expressarmos a nossa dor. O lamento expressa uma dor profunda, que ninguém vai compreender. Não adianta você fazer análise, eu não tenho nada contra. Não adianta você colecionar amigos que você chama de os melhores. Tem aquele momento em que você fala para uma pessoa, mas você no fundo tem a sensação de que a pessoa não compreendeu. Ela não conseguiu atingir. Isso mostra que há um limite, mesmo naquele que é o melhor amigo. É só diante de Deus que nós podemos dizer: lembra-te, Senhor. E o lamento então expressa uma dor que é profunda. Lembra-te, Senhor. Que dor, meus irmãos. O povo, esse último poema é um poema comunitário. O povo sente quando confronta as promessas de Deus, a sua aliança com Deus, o que estava prometido nela e a realidade que eles estavam vivendo. Eles estavam nas mãos de estranhos, diz o versículo 2. As casas já não pertenciam, eles eram como órfãos, não tinham pai, suas mães eram viúvas, eles precisavam comprar água, e eles lembraram de quanto o Senhor havia provido recursos para saciar as suas necessidades, e agora eles sentem a dor dessa realidade. É o que nós lemos. Versículo 5 diz: os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Eles estão pisando em nós. Você já se sentiu pisado, humilhado? Isso é um pouco da sensação que o povo estava experimentando naquele momento. E o lamento, meus irmãos,
é a oportunidade de expressar essa dor. É também a oportunidade de expressar a dor da escassez. É o que vemos no versículo 6 em diante. Eles estão procurando parcerias com outras nações, os egípcios, os assírios, por causa de pão. Eles estão sentindo, diz o versículo 10, uma febre quase convulsiva por causa da fome. Eu comecei a tentar entender como era isso. Até mesmo os comentaristas têm dificuldade de explicar, mas a fome estava gerando uma febre. E eles estavam perto de convulsionar, de fome. A sua pele estava abrasada, o ardor da fome. Quanto nos dói a escassez, principalmente quando é a falta para aqueles que estão sob nossos cuidados, nossos filhos, por exemplo. Pela graça de Deus, nós temos sido tão abençoados, meus irmãos. Deus tem suprido, mas quantos irmãos nossos, familiares nossos, conhecidos, enfrentam a fome? É uma realidade em nosso país, é uma realidade no mundo. E quanta dor isso gera. A oração precisa ser um espaço para que expressemos, através do lamento, dizendo: Senhor, por que eu estou passando por isso? Qual a necessidade de passar por isso, Senhor? Qual é o teu propósito diante disso? Eu sei que o Senhor pode me suprir, mas agora eu estou cumprindo aqui o resultado do pecado dos meus pais, diz o versículo 7. Eles pecaram e já nem existem mais. E agora nós estamos sofrendo a expressão da dor da escassez, a ausência do que é mais essencial para a subsistência. O texto continua dizendo que existe também, no lamento, um espaço para expressar a dor do abandono. Numa das imagens mais fortes deste capítulo e de todo o livro, o versículo 11 diz: forçaram as mulheres de Sião. Qual poderia ser a pior dor para uma mulher ou para uma pessoa vulnerável, que pode também ser um homem, do que ser abusado, do que ser violentado? A sensação de abandono. Essa dor, meus irmãos, é profunda e ela precisa ser expressada diante de quem? Diante de Deus. Por isso que a lamentação é tão importante, porque ela não é uma negação da soberania de Deus, mas diante de um Deus que permitiu aquela situação, a pessoa então em angústia, em aflição, se derrama e expressa: Senhor, estou me sentindo abandonado. Aqui não só as mulheres, mas também os líderes da nação, os velhos, diz o versículo 11, os jovens que estão trabalhando no moinho, as crianças, os anciãos que não são respeitados. Quantos idosos em nosso meio, às vezes até em nossas famílias, se sentem abandonados, com falta de cuidado, de atenção. Crianças abandonadas, literalmente abandonadas na rua. Que dor isso não deve causar? Nós não sabemos o impacto, muitas vezes, desse tipo de violência, mas há um lugar em que essa dor pode se expressar, é na presença de Deus. É o lamento expressando a dor do abandono. O texto continua dizendo que o lamento também é uma oportunidade para expressarmos a dor da desorientação. O texto continua dizendo que os líderes da nação estavam sendo oprimidos e a coroa caiu da nossa cabeça. Não tem rei. O rei foi levado. Segundo Reis 24 e 25 descreve, o rei e os príncipes foram levados para o exílio. Não tem mais liderança. A desorientação. Quantas vezes estamos vivendo uma situação em família, por exemplo, em que não conseguimos enxergar qual direção a seguir. E temos que tomar decisões por conta própria. Quantos filhos, por exemplo, diante de pais alcoólatras ou que abandonaram suas famílias, precisaram ainda na adolescência ter que trabalhar e resolver a situação financeira da sua casa, cuidar de sua mãe, de seus irmãos menores. A sensação de desorientação, de que não tem alguém que dirija, que cuide. O lamento é uma oportunidade de expressar essa dor, da perda de uma liderança, de uma identidade.
Nós precisamos, meus irmãos, é isso que o texto está nos ensinando nessa primeira parte, nós precisamos aprender que o lamento é uma alternativa saudável para o processamento das nossas emoções. Você vive perdas, vive afronta, humilhação, passa por violência, e tudo isso vai para onde? Onde é que isso vai sendo acumulado? É no lastro da sua alma, é no mais profundo do seu ser. E o lamento, então, é uma forma saudável de você expressar isso diante de Deus. Deus já sabe o que você vai dizer, mas Ele diz para você: fale, meu filho, fale, expresse. Antes que uma palavra, diz o salmista no Salmo 139, me viesse à boca, o Senhor já sondava o meu coração. Essa ideia da sonda é extraordinária. É sondar, é ir a fundo. Deus já sabe, mas Ele quer que você expresse. O Senhor Jesus dizendo, não como os gentios, que usam as vãs repetições como uma estratégia de manipulação dos seus deuses. Você não diz nada a Deus na expectativa de que você pode, de alguma forma, induzi-lo a uma decisão. Não, é para que você possa expressar a sua dor, esse sofrimento que você enfrenta inevitavelmente. Quando nós fazemos assim, meus irmãos, ao mesmo tempo, nós estamos afirmando a nossa esperança. Por quê? Por uma razão muito simples, muito didática, que as nossas crianças podem aprender. Porque você está diante de Deus. Porque você recorreu a Deus. O seu lamento é a Deus. Não é ao pastor, não é ao seu amigo, é a Deus. Você está, então, reconhecendo que Ele pode trazer uma resposta a essa situação que você enfrenta. Por isso que a expressão da dor diante de Deus em si mesma já é uma afirmação da sua esperança. Você poderia, por exemplo, fazer como Jeremias, como os salmistas, ter um caderno de lamentações, um caderno de poemas, um caderno de orações. Se você prefere não escrever, abra um bloco de notas e comece a descrever isso. Por quê? Porque depois você vai ouvir, você vai estar diante daquela declaração e vai avaliar se realmente expressou aquilo que você estava sentindo. Senão você diz de novo. E você vai aprofundando essa comunicação com Deus. Cantar, uma experiência singular, porque nós estamos no meio do povo de Deus reunido, adorando ao Senhor, mas uma música como essa que nós cantamos hoje, com a minha voz clamo ao Senhor. A voz é sua, o clamor é seu. A música é uma só. Nós estamos cantando em uníssono, não é assim que diz? Estamos cantando uma música só, mas a voz é única. O clamor é único. E você aproveita, então, o povo de Deus reunido, como sugere este capítulo 5, de ser um poema comunitário, para expressar também a sua dor. Não se prive de cantar, não se prive de louvar ao Senhor, mesmo em meio à aflição. Nós entendemos, meus irmãos, que a esperança de um novo amanhecer resiste à realidade do lamento. A esperança de um novo amanhecer, pelo contrário, é afirmada diante da realidade, através do lamento. Por quê? Porque a esperança de um novo amanhecer está fundamentada na soberania de Deus. Agora o versículo 19 em diante começa a nos mostrar a resposta ao lamento, a resposta para todo o livro, a resposta para Jeremias, para a situação do povo, e a afirmação é uma só: Tu, Senhor, reinas eternamente. Tu reinas eternamente, o Senhor é soberano. Esse é um segundo aspecto do lamento. Se por um lado nós expressamos a nossa dor, e isso é importante para o processamento das nossas emoções, para a cura da nossa alma, por outro lado, nós estamos buscando uma comunhão com um Deus que é eterno, um Deus que é soberano, um Deus que nos livra da dor, que nos liberta da dor. Porque nós precisamos da esperança de que um dia não sintamos mais dor. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que um dia você não mais sentirá dor? A palavra de Deus garante que quando o Senhor Jesus voltar e nós habitarmos eternamente na sua presença, nesse lugar que nós chamamos de céu, de paraíso, da cidade celestial, não haverá dor.
Porque a dor é uma consequência do pecado, do nosso e do pecado de outrem. E eternamente com o Senhor não haverá dor. Mas até lá, nós precisamos, diante da realidade da dor, afirmar que existe um Deus que reina eternamente. A nossa esperança está fundamentada na soberania de Deus, porque Deus reina eternamente. A nossa noção humana de tempo cronológico é limitada, meus irmãos. Nós precisamos entender que Deus tem um plano que é superior, que vai muito além do momento presente, da situação que nós estamos vivendo. E nós precisamos então confiar que Deus está conduzindo a história, de que Ele está nos levando, até mesmo para enfrentarmos essa realidade. Nós aprendemos também com o versículo 20, que Deus intervém na história. Veja o que diz esse versículo: por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por todo o tempo? E aqui de novo a interrogação. Diante das palavras sempre, tanto tempo, sugerindo, meus irmãos, que há aqui um clamor pela intervenção de Deus. Não será sempre, porque Deus reina eternamente, não será por todo o tempo. Há um limite para a dor, há um limite para o sofrimento. E Deus não permitirá que você ultrapasse esse limite, e Ele agirá no momento certo. Agora, enquanto nós estamos vivendo esse sofrimento, nós precisamos responder corajosamente algumas perguntas. E eu as fiz no início da nossa meditação nessa noite. O silêncio diante do sofrimento é uma virtude cristã? Não. Não. Não creio nem que seja ideal. Não creio nem que deva ser buscado. Silêncio? Não. Talvez o silêncio diante dos outros. É claro que precisamos ter equilíbrio emocional, precisamos conhecer nossas emoções, expressar adequadamente toda essa cartilha, você precisa saber. Inteligência emocional, tudo isso é bom, tudo isso é saudável. Agora entenda uma coisa, diante de Deus, há um grito que Ele ouve, que Ele sabe, e você decide expressá-lo ou não. E você ganha muito mais quando expressa, quando fala a um Deus que é eterno e que pode intervir a qualquer momento. E quando você apresenta a interrogação, não mais diante da realidade, mas corajosamente, humildemente, reverentemente, a interrogação diante de Deus. Ah, meus irmãos, aqui talvez nós tenhamos chegado num ponto de desconforto, porque você pode temer assim, mas eu vou questionar Deus. Eu não ouvi naquela pregação ou naquela música que para Deus eu não pergunto por quê, eu pergunto para quê. Qual é a cartilha evangélica? Como é que nós devemos agir diante da dor? Ah, não posso perguntar a Deus por quê, eu tenho que perguntar para quê. Porque Deus sempre tem um melhor para mim. E quando é que você vai dizer que está doendo? E a quem você vai dizer? O que significa para você aquela perda? O que significa aquela afronta, aquela palavra? Aquela violência que você sofreu, a quem, se não a Deus? Veja, a interrogação não é sobre a bondade de Deus, porque você já afirmou que Deus é eterno, que Ele reina. A interrogação é diante da intervenção de Deus. Quando Ele vai agir, quando Ele vai intervir. O professor Merval Rosa, foi professor da nossa turma no seminário, ele sempre repetia algo que eu, como um bom papagaio, sempre repeti também. Ele dizia assim: a ataraxia não é uma prática do cristianismo, é puro estoicismo. Aí agora a gente tem que destrinçar isso, entender o seguinte: a ataraxia significa a postura de que você precisa viver de tal forma que você esteja na ausência das perturbações interiores, da agitação, da inquietação do coração, e você racionalmente se porta diante da realidade e controla as suas emoções. Por que isso? Porque lá no estoicismo, dizia o professor Merval Rosa, há um determinismo. Há um determinismo. Há uma razão universal que você nunca vai alcançar. Essa razão se expressa em sua mente. Você precisa então se conectar com essa razão e entender o cosmos, o universo. Entender que existe uma ordem na vida e você precisa se ajustar a ela. E as suas emoções colocam você em desordem. Então você tem que viver assim, racionalmente. Isso é estoicismo, meus irmãos. Isso não é cristianismo. O cristianismo diz diferente.
Pai nosso que estás no céu. É um Deus soberano, sim. É um Deus que tem o controle de todas as coisas, sim. Mas é um Pai. É um pai que se importa com seus filhos. É um pai que tem ternura pelos seus filhos, que o acolhe nos braços. É um pai que quer ouvir os seus filhos clamarem na sua angústia. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que essa virtude do silêncio não é nem desejável, porque Deus é um Deus pessoal. Ele quer ouvir você. Exercite isso. Isso se chama comunhão com Deus. Entenda bem, eu não estou dizendo que isso é uma fuga da realidade. Eu não estou dizendo que isso é um tipo de exercício mental ou psicológico que vai fazer você ter mais energia para lidar com o seu chefe no trabalho amanhã ou com o trânsito. Não é isso. Não é um mantra, não é mágica. É simplesmente você levar a realidade diante daquele que está acima da realidade. Senhor, tu reinas eternamente, diz o profeta. Até quando então, Senhor? Já que tu reinas eternamente, até quando o Senhor me levará a viver essa realidade? Diante desse lamento, no versículo 21, aquele que os judeus preferem colocar no final, a esperança de que, ao expressar a minha dor diante de Deus, ao afirmar a minha esperança na soberania de Deus, eu me deparo com algo que não pode ser negado, que não pode ser evitado, com o meu pecado. E eu clamo ao Senhor: Senhor, converte-me a Ti. Converte-nos a Ti e nós seremos convertidos. É nesse momento que a cura acontece. É nesse momento que você é restaurado. É no momento em que você, diante da realidade, consciente de que não pode mudá-la, entrega a Deus, mas se volta para si e diz: opa, um instantinho aí, eu também estou envolvido nisso. Olha o que diz o versículo 7, nossos pais pecaram, já não existem, não, nós é que levamos o castigo sobre eles. Tem uma fase da sua dor que você vai querer transferir, atribuir aos outros, se vitimizar, mas tem um outro momento do seu lamento, quando você vai aprofundar a comunhão com Deus, e você chega no versículo 16 e diz: a nossa coroa caiu, mas de que foi a culpa? Nós pecamos, eu tenho culpa, Senhor, me perdoa, me converte ao Senhor. Agora não me interessa mais quando o Senhor vai agir, eu só clamo ao Senhor que o Senhor me converta a Ti, porque eu quero viver na intimidade com o Senhor, na comunhão com o Senhor. É o momento em que o sofrimento confronta o nosso pecado. É o momento que nós vemos que as barreiras para a nossa comunhão com Deus não estão necessariamente na realidade, estão em nós. E nós clamamos ao Senhor: Senhor, apesar de mim, me une a Ti. Me converte, me transforma. Nós caminhamos para a conclusão, entendendo que esse texto nos faz um apelo. Sim, o apelo para reconhecermos a soberania de Deus, mas também o apelo para expressarmos a nossa dor diante de Deus. E nós somos chamados pela palavra de Deus a meditarmos em exemplos como esse de Jeremias. Mas, meus irmãos, eu já me adianto, e antes de falar de José, pense na dor de José, na angústia, de Daniel, na cova dos leões, antes de passar por esses personagens, comece com Jesus. Comece com Jesus, meu amigo. E entenda que quando você estiver sofrendo, quando você estiver diante de Deus sentindo a sua dor, e que você reconhecer o seu pecado, entenda que Jesus já realizou uma obra perfeita em seu lugar, e que Ele já enfrentou a dor antes de você e por você, e Ele exercitou o que nós podemos chamar, à luz dessa reflexão de hoje, exercitou o seu lamento diante de Deus. Vejam o que está em Mateus 26, versículos 36 a 39, Jesus naquele momento enfrentando a agonia, colocando a interrogação diante da realidade, colocando a interrogação na presença do Pai, e assumindo o nosso lugar para enfrentar a cruz. Em seguida foi Jesus, diz o versículo 36, com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus, Deus homem,
verdadeiramente homem. Versículo 38, então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A quem ele está dizendo isso? Ao Pai. Ele está expressando a sua dor diante do Pai. O que é isso senão expressão legítima da dor, processamento das suas emoções? Jesus era humano. Eu estou profundamente triste, Pai. Mas a cultura evangélica atual diz que nós não podemos expressar isso dessa forma, porque isso é fraqueza, porque o inimigo vai ouvir, porque a gente tem que dizer que nós somos vencedores, porque nós não aceitamos a realidade. Olha o que Jesus está fazendo, profundamente triste. E aí então vem a interrogação, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Se possível. Olha a interrogação implícita aqui. Senhor, Pai, é possível cumprir a minha missão sem passar por essa situação? Os comentaristas dizem que nesse momento Jesus viveu a maior angústia, muito antes da cruz, muito antes do escárnio, muito antes de ser sepultado, porque aqui a sua obra atingiu a sua vontade. Aqui ele teve que tomar uma decisão, e ele disse: se possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Seja feita não a minha, mas a tua vontade. Diante da realidade do sofrimento, o lamento é uma alternativa saudável. E eu quero finalizar convidando você para meditar sobre isso, para pensar no exemplo de Jesus e adotar a prática da expressão de sua dor diante de Deus como algo da sua rotina, como algo que faça parte da sua formação espiritual, da sua formação no discipulado de Cristo. Quero desafiar você, assim como fui desafiado por essa palavra, a sim